Com que alegria nos encontramos mais uma vez, queridos irmãos, queridas irmãs, para celebrar esse momento na palavra, sob a força de Jesus ressuscitado. E se estamos falando em nome dele, ele está presente, aí onde você estiver. É o 4º domingo da Páscoa, Jornada Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias. Hoje estamos com o evangelista João novamente, no capítulo 10, versículos 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ressuscitado é o bom pastor das nossas vidas. Hoje, então, nós estamos vivendo essa jornada, esse dia mundial de oração pelas vocações religiosas, sacerdotais, missionárias, aqueles que têm liderança, catequistas, ministros, coordenadores de comunidades, quantas lideranças. E nós queremos que tudo possa expressar a presença, o trabalho do pastor que é Jesus. O nosso encontro, mais uma vez, é com o ressuscitado. Ele é o nosso pastor, mas é o pastor de toda a humanidade. E a humanidade precisa saber disso. Ele é o verdadeiro pastor e guia. Quem se deixa guiar por ele não vai ficar no caminho, não vai se perder. Ele chama cada um de nós para estar com ele, deixar-se guiar por ele e continuar a sua missão. Libertar, o que significa gerar vida e salvar. 4 palavrinhas chaves. Libertar, gerar vida, salvar. Primeiro, o Evangelho diz que esse pastor, que é Jesus, ele é bom. E ele dá a vida. Não podemos esquecer disso. Pastor Jesus dá a vida pelas ovelhas. Ele não é como o mercenário que procura tirar proveito de suas ovelhas. Ele não é qualquer pastor. Ele é bom. Ele é bom. Deus é bom. O mercenário trabalha por dinheiro e não se importa com a situação em que se encontram as ovelhas. Eles, os mercenários de ontem, como hoje, são as falsas lideranças do povo, nos campos social, religioso, político, econômico. O que não falta no mundo são mercenários. E o que é difícil, e nós pedimos perdão, é que eles estão na nossa igreja
em outras igrejas, disfarçados de pastores. Peçamos que a misericórdia de Deus se faça presente aí. Quanto a nós, vamos rezar pelos nossos pastores, para que se pareçam cada vez mais, cada dia, com Jesus, o bom pastor. Ele, diz o Evangelho, dá a vida, ele está em pé de igualdade com o Pai, que o enviou. E tudo o que ele faz é memória viva, presente, atual, do Pai, que conduz o povo para longe de tudo o que oprime e faz sofrer. É isso que Jesus realiza como pastor e que as lideranças, os pastores de hoje devem realizar. Terceiro, uma palavra importante, Jesus conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Esse conhecimento que traduzimos por proximidade, por atenção, cuidado, liberdade, transparência, sinceridade nas relações. Diante de Deus, diante de Jesus, não precisamos ter máscaras. Ele nos conhece. O importante é nos deixarmos conduzir por Ele como nós somos, com uma certeza. Ele vem sempre cuidando de nós, apontando os caminhos e nos levando para esses caminhos, que são os caminhos do bem. Há entre ele, Jesus, e as ovelhas, portanto, essa relação de confiança, de entrega, de fidelidade, de cuidado, de segurança. Só o compromisso com ele pode fazer com que as ovelhas caminhem com alegria, sem medo. E às vezes nas nossas comunidades, existe muito medo, existe muita intimidação das lideranças, nos grupos, nas pastorais. Às vezes o pastor ameaça a comunidade. É preciso resgatar a comunhão, é preciso resgatar, o compromisso, a liberdade, a oportunidade, ninguém intimidar ninguém, saber que todos somos irmãos. Outras ovelhas precisam ser alcançadas. Vão pelo mundo inteiro, anunciem o Evangelho a toda criatura. Então, outras ovelhas precisam ser alcançadas. Ovelhas que ainda não são do rebanho de Jesus. Ele quer conduzir a todas para que tenham vida. Ele cria com todas as ovelhas a mesma relação de amor que tem com o Pai. Relação que gera e mantém comunhão, que mantém a vida. E aí está o grande desafio: ouvir, identificar, acolher a sua voz. Quantas vozes chegam a nós cada dia? Quantos apelos que não servem para nada? Notebook, Facebook e WhatsApp que o digam. Às vezes atrapalham. Arruinam, estão arruinando a vida das pessoas que não sabem usar para o bem, E com dignidade e com comedimento estes meios de comunicação. Espalham mentira, fofoca, põem em risco, expõem a dignidade dos outros. Cuidemos de nós mesmos. Cuidemos de nós mesmos. Ouçamos, acolhemos, identifiquemos a voz de Jesus. Em nossa Igreja Católica, em outras igrejas cristãs, com certeza, os membros das comunidades estão sendo exortados a ouvir a voz do bom pastor para que haja um só rebanho e um só pastor. A pastoral realizada em nossas comunidades precisa conduzir as pessoas ao encontro de Jesus, o pastor por excelência, que é bom, que é generoso, que é misericordioso. É ele que as conduzirá à vida. Que o Papa Francisco, tão amado, tão querido, tão presente, tão próximo, sofrendo com a humanidade, Bispos, presbíteros, lideranças de outras comunidades, pastores de outras igrejas, religiosos, religiosas,
possam realmente manifestar sempre a atitude e o carinho do bom pastor, que é Jesus, especialmente junto aos pobres, aos excluídos da nossa sociedade, junto àqueles que sofrem. Essa é a experiência pascal, que vai caminhar ou se encaminhar até a sua plenitude. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre.